Estamos começando mais uma edição do podcast preferido, segundo desse ano, né, Hugão? Segundo desse ano, 2024. Vamos que vamos, firme e forte aí, Diogo. E eu já queria agradecer o nosso convidado de hoje. Olha só, Dr. Juliano Coelho, é médico ortopedista, idealizador do Instituto Coluna Reta, que é um centro de acolhimento, informação, pesquisa, diagnóstico precoce e tratamento em tempo da escoliose idiopática para crianças e adolescentes. Eu já queria começar com muitas perguntas, mas obrigado, doutor. Maravilha. Obrigado mesmo pela presença aqui com a gente. Maravilha, obrigado. Obrigado por vocês terem me chamado aqui, sabe? Obrigado, Diogo, obrigado, Hugo, e parabéns aí pela iniciativa do podcast. Como falei, muito interessante vocês estarem fazendo essa performance de entrevistar as pessoas e, às vezes, entregar aí assuntos de utilidade pública, né? Sim. Por que não? Com certeza. Satisfação tê-lo conosco. E aí, Hugo, para ler eu treinei algumas vezes. Escoliose idiopática. O que seria escoliose idiopática, doutor? O nome é esquisito, né? Até o nome já é difícil. É verdade. Bom, Faço deixa eu me ideia apresentar aí. a questão em si, né? Deixa eu me apresentar aí para quem nos ouve, Sim. né? Enfim, eu sou médico ortopedista e sou especialista em coluna. E dentre tudo que a gente faz, das cirurgias de coluna, a gente escolheu uma subespecialidade para poder fazer, que são as deformidades, né? Então, a escoliose nada mais é do que uma coluna torta. A criança nasce normal e, de um determinado momento da vida, ela desenvolve isso daí. E a palavra escoliose ela é meio esquisita, né? Porque até mesmo assuntos médicos na população geral, todo mundo sabe o que é uma hipertensão, o que é um diabetes, né? Verdade. O paciente é um cardiopata, tem um problema no coração, mas escoliose, de onde que vem isso, né? Então, é uma coluna torta. Então, é isso que a gente cuida, sabe? Sim, dessas sim. crianças que têm a coluna torta. Sim. Tem um motivo específico, doutor? O motivo Que específico, o por porquê que acontece... que desenvolve? Porque o senhor falou que a criança só nasce normal, né? Sim. Em um determinado momento desenvolve essa patologia, digamos assim? Pois é, exatamente. Então, a gente tem algumas classificações da escoliose, né? Uma criança ela pode nascer já com uma coluna torta, que a gente chama de escoliose congênita. É um número menor de crianças que acontece isso, mas pode acontecer. Essa criança ela pode desenvolver uma coluna torta baseado por uma sequela de algum outro problema que ela tenha, do tipo uma paralisia cerebral ou uma coluninha aberta, que a gente chama de mielomeningocele. Então, são pacientes que têm uma fraqueza da musculatura e são mais que ficam numa cadeira de rodas, que não andam, então ela tem uma propensão a desenvolver escoliose. Sim. Essa escoliose a gente chama de neuromuscular. E a escoliose, que acontece na maior parte dos casos, é chamada escoliose idiopática do adolescente. A palavra idiopática significa sem causa aparente, ou seja, não se sabe o porquê que isso acontece. Por isso que a gente chama de idiopática. Embora a gente não saiba o porquê que isso acontece, existem alguns dados que são dados já pontuais em relação a isso, né? Por exemplo, ela é muito mais comum nas meninas do que nos meninos. Acomete 5 vezes mais as meninas do que os meninos. Curioso. A escoliose idiopática do adolescente. E é bem assim. A criança nasce normal e justamente durante a fase de crescimento dela, que a gente chama de estirão do crescimento, se dá ali em torno dos 8, 9 até os 14, 15 anos. Nessa fase do estirão, algumas crianças vão apresentar a escoliose. E qual que é o grande problema disso? Nós não sabemos quem vai apresentar, mas sabemos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 3 a 5% das crianças vão desenvolver escoliose. Sim. Ok? Sim. Então, a gente já sabe que tem essa Sabe porcentagem, que tem. mas não sabemos quem vai apresentar. Entende? E é um percentual relativamente alto, né? Alto. Aparentemente, né? Parece que não, mas se a gente for numerar isso daí, é muita, 3 a 5%. Quando a gente fala de 3 a 5%, não necessariamente essas crianças, todas essas crianças que vão apresentar escoliose, vão apresentar ela na forma mais grave, ou seja, mais agressiva. O que é mais agressivo? É aquela que a criança está normal, de repente a escoliose se instala e ela cresce muito rápido. Né? Uma criança começa a entortar, ela está com 10 graus, 15 graus, daí a 6 meses ela está com 35, ou seja, ela progride muito rápido. Nossa. Então essa é uma forma mais grave, né? Sim. O fato da criança de ser mais comum nas meninas do que nos meninos, então acredita-se que seja uma deformidade relacionada, vinculada ao gene feminino.
Assim como, por exemplo, eu costumo sempre dizer isso, como a calvície, né? Sim. O careca é mais como o homem do que a mulher, Exato. né? Então a calvície também está relacionado a mais ao gene masculino, assim como a escoliose idiopática mais ao gene feminino. Sim. Ok? Por sinal, só um parênteses aqui, calvície que não alcança nosso amigo Não, Diogo não, de jeito ele- nenhum, né? ele tá- Olha o tupete ele tá bonito desse topetudo. rapaz, Deixa pessoal. crescer Dá pra uma olhada, cair, dá uma olhada. Pra cair, Ele tá topetudo. tampar. Que legal, que bacana. Mas aqui, eu tenho uma outra curiosidade. Vamos lá. Esse nome aqui tão, né, chamativo, a gente já entrou direto no assunto, né, Diogo? Mas eu queria saber o seguinte. É bom assim, direto no assunto. Né? Eu vou direto ao assunto. Estamos aqui para isso. Mas eu queria saber o seguinte, porque tem muita gente assistindo a gente aqui também, doutor, que Tá. às vezes tem curiosidade, o que eu falo muito aqui, sobre a gente trazer questões inspiradoras, né? Sim. E é muito bacana a gente estar conversando com o senhor, né, médico, ortopedista e tal. Mas eu sempre trago esse tipo de pergunta aqui, né, para trazer essa informação para as pessoas de como que o senhor se despertou para essa profissão. Porque a gente tem muito jovem que assiste a gente. Sim. Às vezes tem aquele, né, também olha aquilo ali e não, também quero ser médico, quero ser isso, quero ser aquilo. Daqui a pouco a gente volta no assunto aí, Diogo. Mas eu quero saber de como que isso foi despertado no senhor e, em específico, ir para a parte da ortopedia. Da ortopedia, né? É verdade. Então, durante a adolescência, né, aí, final da adolescência, início da fase adulta, é uma fase muito crítica para todos nós, né? Porque é aquela fase da identidade, né? Quem eu sou, o que eu vou fazer. Eu lembro que eu falava com meu pai, falei assim, olha, eu quero ser médico e tudo, não, você vai estudar, porque se você não estudar, você vai carregar peso ali. Eu morri de medo, falei, não, mano, eu quero carregar peso. Nada contra que carregar peso. Eu falei, não, mas eu tenho que estudar. Eu era criança, eu falei, caramba, eu vou precisar fazer alguma coisa. E meu pai é advogado. Enfim, todo mundo fala, faz direito, faz isso, faz aquilo. Não, eu quero ser médico. Então, eu já sabia o que eu queria desde muito cedo, né? Eu diria que talvez com 15, 16 anos já tinha despertado aquela vontade de ser médico. E a vontade foi tanta e que eu não passei de primeira, né? Como eu conto a história assim, você presta um vestibular e a gente sabe que é concorrido, né? Então eu fiz umas 3 vezes para poder passar. E chegou no final e falei, caramba, e aí eu vou desistir? Falei assim, não, eu quero ser, eu vou ser. Legal, Então, consegui fazer minha faculdade, foi legal. E eu vim lá do Espírito Santo, né? Nasci numa cidade chamada Linhares, no interior do Espírito Santo. E fiz o meu cursinho de Vitória e vim para cá. E Volta Redonda, eu cheguei aqui em 98, né? Então fiz a minha faculdade de medicina aqui. Depois que eu terminei, fui para São Paulo, onde foi lá em São Paulo que eu fiz minha especialização de ortopedia. Foram 6 de medicina, com mais 3 anos de ortopedia. Depois a gente presta uma prova de título, né? E na sequência a gente escolheu a subespecialidade, que foi coluna, né? A medicina, então, foi uma paixão de adolescência. Sim. E escolher ortopedia foi a questão da objetividade. Então, durante a faculdade, eu achei que eu ia ser cardiologista, reumatologista, cirurgião geral. Só que quando eu rodei pela ortopedia, eu vi uma praticidade muito grande naquilo. Sim. Então, o paciente chegava lá no pronto-socorro, falei, o que aconteceu? Eu falei, caí de uma laje e bati a perna. Tudo bem, a gente examinava ele adequadamente, mas bateu a perna. Eu falei, caramba, ele bateu a perna, então ele tem que fazer um raio-x, eu vou operar, eu não vou operar, faz isso, faz aquilo. Era mais lógico aquilo ali para mim. Eu falei, tá aí, eu vou escolher isso aí porque eu achei objetividade na ortopedia. Embora é uma área bem, eu diria que é traumática, né? Ortopedia e traumatologia. A gente pega de tudo, né? Fratura exposta, um monte de coisa. Tem então, esse viés também. Sim. Então, a decisão de médico foi o que eu te falei e a decisão de ser ortopedista foi mais pela objetividade que eu vi em relação à especialidade. Por exemplo, um paciente que tem algum problema clínico e aí que fica internado por muitos dias, você tem que dosar um monte de coisas nele todo dia, para lá e para cá. É um tratamento mais arrastado, mas é belíssimo, porque assim, requer um raciocínio e hoje está faltando bons clínicos, né? Quando eu vejo um bom clínico, eu admiro, porque o médico mesmo, aquele médico do dia a dia, é o clínico. Você vê? Sim. As pessoas costumam falar assim, não, você é cardiologista, o cara é cardiologista, o cara é neurocirurgião, o cara é cirurgião de coluna. Mas olha, o clínico é o médico do dia a dia que performa, sabe? Eu acho que eu dou parabéns para eles. Bacana. Eu escolhi essa área mais objetiva. Aí rola o lance assim, ó. Aí foi depois a escolha para fazer coluna, né? Então teve outro detalhe para fazer coluna. Então por que eu decidi fazer cirurgia de coluna? Eu estava em São Paulo, iniciando a residência, terminando a residência de ortopedia. E aí eu falei, poxa, já que eu vim aqui para estudar, eu preciso fazer uma subespecialização, que eu já saio daqui formado. E no início eu vi na coluna uma área no qual eu via pouca gente querendo fazer coluna.
Então, um dos motivos foi esse. Falei assim, caramba, se eu faço cirurgia de coluna, em qualquer lugar que eu for do país, eu acho que eu vou ter um lugar para eu trabalhar, porque no começo é aquela preocupação, aonde que eu vou trabalhar e tudo. Exato. Depois a gente vê que não precisava dessa preocupação, porque trabalho não falta, a gente fica maluco, não é? E isso foi inspirador para mim. E o outro motivo de eu fazer a cirurgia de coluna foi um professor que eu tive, chamado Lin. Ele era um chinês e todo mundo tinha medo de operar a coluna, porque no meio da coluna tem a medula. A medula coordena todos os nossos movimentos. Eu vi aquele chinês abrindo aquela coluna ali com a medula ali, a gente ficava, meu Deus, vai lesar, não sei o quê. No final dava tudo certo. E aí os meus colegas, não, Deus me livre, não quero fazer isso não, vou fazer outra coisa. Eu falei, tá aí, eu vou fazer esse negócio. Isso que eu ia falar, pela complexidade. Pela complexidade. Justamente. Coluna é... Justamente. Cara, coluna é coluna, né? E, de fato, né, é uma complexidade, é uma arte, né? É verdade. Assim, né? Eu diria que assim, ó, na medicina, eu diria que ela tem 3 áreas assim que são áreas um pouco áreas cirúrgicas que são mais complexas. Não porque os cirurgiões dessas áreas são mais nobres, nada disso, mas é que assim, repara bem, já pensou quando você recebe uma doce palavra de um neurocirurgião dizendo que o tumorzinho que está na sua cabeça ele é benigno, que ele vai fazer uma incisãozinha na sua cabeça, que vai tirar, que vai dar tudo certo. Você vai para casa, vai falar assim, cara, me falaram que esse cara é muito bom, me falaram que o tumor é benigno, mas vão abrir minha cabeça. Você entendeu? Sim. Da mesma maneira quando fala que vai abrir para mexer no coração. Mas meu coração... A coluna também não é diferente, né? Sim. Minha coluna, mas eu posso parar de andar. Sim. Então são áreas mais emblemáticas, não é? Sim. Então, mas são desafiadoras. Com certeza. Um dos motivos foi esse. Complexidade, né? Agora, que gosta de desafios. Né? Eu gosto. É desafiador. Verdade. É legal. E hoje em dia, o que a gente tem de pessoas falando que está com problema na coluna? Nossa Deus. Por que isso está intensificando tanto? Boa. Ou é a visão nossa de que está intensificando a gente que está de fora, imagina? Ou realmente tem intensificado? Tem intensificado e é muito fácil de entender esse motivo. A população está envelhecendo mais e, naturalmente, fazendo menos atividade. Hoje existe o modismo da modernidade, eu diria, né? Você vê, antigamente as pessoas andavam de bicicleta. Hoje, vai no percurso pequeno, vai de carro. Né? Não tinha vidro elétrico, hoje tem vidro elétrico. Tinha que levantar para trocar o canal da TV, tem um controle remoto. Tirando isso, a falta de atividade física ela é um fator fundamental. Né? A coluna da gente, só para você ter ideia, Hugo, ela começa a desgastar, a degenerar a partir dos 25 anos de idade. Os discos começam a desgastar, você vê. Isso vai depender do fator genético de cada um. Sim. Somando isso, assim, que é fisiológico, né? O desgaste do nosso corpo já é fisiológico. E somando ao sedentarismo, então os problemas eles vêm, sabe? Então, acho que a receita aí de uma boa saúde, em relação a tudo, mas principalmente a coluna, é manter a atividade física em dia, que aí vai ter bem menos problema. Isso é um fato. Então não é uma impressão nossa, né, de que isso está acontecendo realmente pelo estilo de vida atualmente está levando a aumentar de fato. Né? Num pronto-socorro, por exemplo, numa atividade de ambulatório, a cada 10 pacientes que passam, no mínimo uns 3, assim, se bobear 3 a 4, tudo tem alguma dor lombar, né? Então o número de pessoas com dor é muito grande. Sim. É interessante falar de dor lombar, porque quando a gente vê uma criança com escoliose, voltando para a escoliose, as pessoas podem falar bem assim, caramba, essa criança está toda torta, está com a coluna toda torta, nossa, deve doer muito. E mais um dado aí para vocês e para os nossos ouvintes, que escoliose não dói. Então você pode ver uma criança completamente deformada e aquilo não causa dor. É impressionante, né? E é uma pena não doer, sabe por quê? O fato dela não doer faz com que a gente tenha um diagnóstico mais tardio. Por quê? Se uma criança começa a entortar a coluna e começa a sentir dor, a mãe, intuitivamente, o pai, vai levar ao médico. Levando ao médico, vai fazer o exame clínico, por vezes pede um raio-x e ali no raio-x já pegaria uma escoliose. Só que ela não dói. Então, eis o motivo do porquê que a gente criou o Instituto Coluna Reta, justamente, para poder fazer a prevenção. Muito legal. Bacana. E assim, é um problema muito comum, né? Não é incomum você ouvir alguém realmente reclamar dessa questão da coluna. E imagino eu que os casos, quando chegam para o senhor, normalmente já são casos cirúrgicos, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Os casos cirúrgicos, vamos lá.
A maior parte dos pacientes nos procura por dor lombar. Ou é dor no pescoço ou é dor lombar. Sabe? No meio das costas, que é a coluna torácica, menos. E o porquê que tem essa dor? Porque o disco desgastou. E aí cria o que a gente chama a famosa hérnia de disco. Já ouviu falar? Fulano está com hérnia de disco, né? Explicando para a turma aí, o que é uma hérnia? A palavra... Eu ouço falar que eu tenho uma aqui comigo. Então, a palavra hérnia significa saída. Então, você tem a coluna, por exemplo, aqui na minha mão é como se fosse uma vértebra, aqui outra vértebra. Entre uma vértebra e outra tem um disco que amortece o impacto. A função desse disco é amortecer o impacto da coluna, ele dá estabilidade e mobilidade para a coluna. E toda doença da coluna começa no disco. Por quê? O disco que amortece esse impacto, ele é como se fosse um chiclete babalu. Já viram? Sim. Então, se você aperta o chiclete, ele diminui de altura e aumenta de diâmetro. Essa condição a gente chama de abaulamento. Se você continua apertando o chiclete, ele diminui mais de altura, mas sai o líquido. Esse líquidozinho que sai é o conteúdo do disco que sai, vem para a posterior e atrás da coluna passa um tubo de nervo que sai da nossa cabeça, que a gente chama de medula, e o disco comprime a medula. Por isso que você sente dor nas costas que vai para a perna. Entendeu? Eis o motivo da dor. E é uma máquina, é uma complexidade enorme, né? E aí, como é interessante. Né? Como você falou, a maioria dos casos é cirúrgico? Não, porque não necessariamente uma pessoa que tem a hérnia de disco, ela vai precisar de uma cirurgia, né? Antigamente achava assim, o cara tem uma hérnia de disco grande, dói muito, uma hérnia de disco pequena dói pouco. Essa teoria foi por água abaixo, porque o que dói é o mecanismo inflamatório que esse disco faz na medula, e aí tem aquela inflamação e, por vezes, por mecanismos de flexão, extensão, algum mau jeito que a pessoa faz, o sedentarismo. E sobrepeso aí, também. Sobrepeso. E aí o tratamento inicial, ele, na maioria das vezes, ele é conservador, não é cirúrgico. A cirurgia ela é mais para o final e a gente orienta o paciente a fortalecer o músculo do abdômen e das costas. Então, não tem mágica, tá? É com exercício físico. E também é importante definir para as pessoas o que é um exercício físico. A pessoa fala assim, doutor, estou com uma hérnia, eu posso fazer uma fisioterapia e tomar um dipirona? Eu falei assim, pode, mas olha só. A fisioterapia, o pilates, o RPG, a acupuntura, tudo isso são modalidades complementares. Mas o principal é a atividade física regular. Caminhada, corrida, a bike, a bicicleta, natação, hidroginástica, academia. Entende? Então, fez isso... E fica numa boa. Você resolve o problema na raiz. Hugo, só a resolução de uma pergunta. Fazer a pergunta para você. Qual foi a última vez que você foi na academia? Você está perguntando para mim? Não me devolva essa pergunta, porque eu estou te perguntando antes de você me perguntar. Deixa eu ver. Eu acho que se eu for contar aqui nos dedos, vai faltar dedo na mão, Diogo. Falar quantos anos a última vez que eu fui. Não tem jeito, tem que fazer, né? Então, eu falo assim, eu tenho problema com o meu peso, né? Eu já fiz uma cirurgia de redução, eu sempre tive acima do peso, então é um problema realmente, a questão do peso. E essa conscientização da atividade física é muito importante. E aí, qual que é o segredo do negócio? Não é você ir na academia todos os dias e ficar lá 2 horas, a questão não é isso, mas você sair de um ciclo vicioso para entrar num ciclo virtuoso. Se você faz 30, 40 minutos por dia, você vê o dia que tem 24 horas, né? Se vai ser de manhã, no meio do dia ou à noite, você vai ter que escolher, meu amigo. Sim. Mas você já sai desse ciclo e você vai melhorar muito. Existe um entrave também que eu chamo dos 90 dias, né? Você sair do sedentarismo até você virar a chave demora no mínimo 90 dias, que é uma penúria para você. Mas depois que você sai desse ciclo, o seu organismo pede. E quando você está num ciclo de fazer atividade física, mesmo que seja pouco, é impressionante. A mente da gente vai jogando mensagens positivas para você. Você acaba se alimentando melhor, entende? Porque depois de uma bela corrida que você fizer numa bike, você não vai pegar uma coxinha com Coca-Cola, vai? Fala, caramba, acabei de fazer isso. Você vai acabar se policiando. Então, você se alimenta melhor, você reduz o peso, libera endorfina, que é uma substância do bem-estar. Então, e sem contar que, quando a gente orienta os pacientes a fazer atividade física, é muito simples. A pergunta é, meu camarada, como que você quer estar daqui a 10 anos? Porque os 10 anos vão se passar. Então, você vai estar daqui a 10 anos aquilo que você se programou de agora até os 10 anos. Né? Então, é pouquinho, mas mas não é fácil, tá? Hoje, por exemplo, eu não fiz atividade. Vim de São Paulo,
Ontem tive que operar mais tarde lá e acabo vindo mais à noite. Hoje, eu normalmente faço de manhã. Hoje não fiz uma atividade, mas ontem eu consegui dar uma nadadinha. Não foi muito, mas eu consegui. Bacana. Então eu tô indo. manter a Eu também brigo com isso, sabe? Né? Eu acho que eu vou voltar a me inscrever, Diogo. Depois dessa daí, Poxa, não tem jeito não. Muito legal. É pra saúde, já. Não tem jeito. Eu tenho visto, curiosamente, a gente vai falando, os celulares vão ouvindo, vão mandando mais mensagens nesse sentido, né? Mas como a gente tem ouvido, e interessante né, eu tenho 38 anos, mas na minha época de adolescência, parecia que não havia tanta preocupação em relação a esse entorno, né? Sim. Hoje eu vejo muito adolescente, jovem também preocupado, né? Refrigerante todo dia, não. Às vezes eu ouço ali, né, pelo nosso convívio ali. Sim. Não, adolescente que não toma refrigerante. Falei, gente, na minha adolescência era impossível um adolescente não Sim, tomar refrigerante. tomava direto, né? Então acho que essa conscientização também ela tem vindo em bloco, né? Não só Olha só, quando a gente para falar com muita tranquilidade, naturalidade sobre... Vamos lá, vamos falar sobre os benefícios da atividade física. Eu vou dar uma viajada aqui, hein? Quando você começa a fazer atividade física, a sua tribo muda. Sim. Que tribo? Existe a tribo da galera que é do churrasco, da cerveja, existe a tribo da galera que é da noite, que sai. E não há problema algum. Só que quando você passa a fazer atividade física, você entra para uma tribo da galera que dorme mais cedo porque no dia seguinte tem o pedal. Então é incompatível, por exemplo, você sair numa noitada, chegar às 3 horas da manhã e fazer o seu pedal. Entendeu? E essa galera, essa nova tribo que você vai ver, ela é uma tribo super do bem. Não que as outras sejam do mal, porque é a tribo da saúde. E ali é uma turma que você vai conseguir se inspirar, porque você vai ver pessoas que estão já em alta performance na atividade física, e aí o cara vai mostrar para você, cara, Hugo, olha só, cara, olha eu aqui 2 anos atrás, o cara é obeso, aquele negócio todo, o cara já está sarado, tá aquele negócio... Você entendeu? Então, melhora. Você libera uma substância chamada endorfina, que é a substância do bem-estar. Isso diminui depressão. Você fica mais feliz porque você faz atividade física. Você naturalmente você come melhor. Você diminui o risco de doenças cardiovasculares. Diminui o risco de você desenvolver um diabetes. Você ganha mais longevidade. Rapaz, é muita coisa, né? Mas por que a gente não faz isso, né? Sim. Não é? É verdade. E todo mundo fala. E é pouquinho, tá? Né? Eu tô nessa, muita coisa eu tô nessa dia, também. né? E eu tô aqui, eu não sou nenhum super atleta, então eu também brigo com a balança, eu brigo comigo mesmo em relação à questão da atividade física, mas isso é uma coisa muito legal. Bacana. E a gente, né, começou a falar sobre as atividades físicas, justamente sobre fortalecimento, né? Sim. A gente entrou no assunto da hérnia, né? Enfim. Mas e para escoliose em si, também vai ajudar nesse sentido? É para qualquer questão relacionada à coluna, a gente está falando sobre atividade física. E o que a gente teria aí para prevenção, se for o caso de ter alguma prevenção? Da escoliose? Exato, da escoliose. Vamos voltar específico à escoliose. Tá. Da prevenção ou então de um tratamento, né? Antes ainda de chegar na questão porque a que o comentou escoliose pode cirúrgico, desenvolver né? no meio do caminho também, né? Você não nasceu com aquilo, mas... Ela desenvolve ali, Não, né? ela desenvolve no meio do caminho. Ali. E acontece em 5% das crianças. Existem alguns trabalhos que falam que crianças que são mais ativas, que fazem mais atividade física, têm uma tendência menor a ter escoliose. Mas não tem coisas muito concisas a respeito disso, né? O certo é que essa criança ela nasce normal e ela vai desenvolver. O Instituto Coluna Reta, como você muito falou, ele é um centro de... A sede dele fica em São Paulo, tá? lá em Moema. É um centro de informação, que eu acho que começa por aí. A prevenção começa pela informação. Sim. Por que informação? Ora, eu como médico especialista em coluna e que faço cirurgias de deformidade, eu preciso informar a você, Hugo, que a escoliose é uma deformidade lateral e rotacional da coluna, mais comum nas meninas do que nos meninos, que se desenvolve durante o estrão do crescimento. Logo, se você tem uma filha de 9, 10 anos, é justamente nela que pode acontecer. E qual que é a prevenção? Ela é muito simples. A prevenção da escoliose é o diagnóstico precoce. Por um único motivo. Ela tem o que a gente chama de efeito bola de neve. Quando a gente pega uma criança no início da escoliose, nos permite
um tratamento conservador, que aí entra uma fisioterapia com exercícios específicos, são técnicas específicas para isso, e somado a isso, o uso de um colete numa determinada angulação. Pegando a criança no início, com essa fisioterapia mais o colete, isso significa que a probabilidade dessa criança desenvolver uma escoliose do ponto de vista cirúrgico, ela é muito pequena. O que existe no nosso país hoje? Não só no sistema público, quanto no sistema privado. Nenhuma atitude de prevenção. Foi justamente aqui em Volta Redonda que a gente teve a oportunidade de desenvolver esse trabalho. Então, uma informação aí para vocês que é muito legal, já que a gente é daqui. Por que eu posso falar que a gente é daqui? Falei assim, você não falou que você era de Linhares? Mas eles me deram outro dia ali um título de cidadão Volta Redondense. Legal, então, isso é daqui. Então, a gente é daqui. Já é daqui. Natural. Nós somos aqui. E é uma coisa muito bacana, porque Volta Redonda hoje é a única cidade do país que faz o que a gente chama de uma busca ativa das crianças para o diagnóstico precoce de escoliose. Por que eu falo busca ativa? O que acontece hoje com a escoliose? Eu, como cirurgião de coluna, fico no meu consultório e a criança já chega torta, opa, tem que operar, eu vou lá e opero. A busca ativa é a gente fazer o que a gente faz, ou seja, ir nas escolas para poder ver uma massa populacional de crianças, que a gente não sabe quem vai ter ou não, e ali a gente performa para poder fazer o exame dessas crianças todas e ali a gente já começa a definir quem iniciou já a escoliose. Então, hoje a gente tem um programa completo. O prefeito deu para a gente essa autonomia, agradeço muito a ele, que é uma autonomia que foi fazer essa triagem na escola. Depois que a gente faz essa triagem, as imagens são avaliadas no Instituto Coluna Reta. Eu comecei eu mesmo avaliando essas crianças. E aí, o que eu percebi? Eu posso ajudar uma criança, 2, 3, eu posso ajudar 100 por semana, mas não existe só 100 crianças. Aqui a rede pública existe 25 mil crianças. Foi quando a gente criou um aplicativo, que é o chamado aplicativo do Coluna Reta, que é um aplicativo interno, e a gente treinou estudantes de enfermagem, de fisioterapia e de medicina a poder tirar uma foto da criança. Então, eu preciso, para fazer um diagnóstico de escoliose, de 2 fotos da criança. Sim. Então, a única coisa que eu preciso é que essas 2 fotos cheguem lá em São Paulo, no Instituto. A partir do momento que chega lá, a gente avalia. Avaliou a criança, fez a análise, começou a entortar, então a gente já faz uma devolutiva. Pai, mãe, essa criança já precisa de um raio-x. No raio-x a gente olha, vê a angulação. Na medida que a gente vê a angulação, essa criança tem 3 destinos. Ou daqui a 1 ano ela vai ser examinada de novo, porque uma vez por ano as crianças têm que ser examinadas, ou dali ela já inicia um processo de fisioterapia ou infelizmente, já é uma criança que já está com a deformidade já instalada, já mais grave, já precisa de uma cirurgia. Sim. E aqui a gente tem tudo isso aqui na cidade. Sim. Interessante. Interessantíssimo. Bacana, isso né? Tudo muito legal. Esse processo completo, ele é feito pelo Instituto Coluna Reta. É feito com o know-how do Instituto Coluna Reta. Só que assim, aqui a gente teve a voz, né? Sim, eu escrevi isso já há muito tempo, com uma angústia de querer resolver isso, e até meus próprios colegas que são cirurgiões, falaram, você não opera escoliose? Falei, pois é, mas tem como fazer a prevenção disso. Que é um cunho social também, né? Acho que eu diria que assim, a gente criou o Instituto e meu coração está nele, sabe? Que eu falo para todo mundo. Meu coração está nele porque, assim, tudo que a gente está criando no Instituto, ele é uma coisa que traz impacto social, na medida que a gente leva essa informação para os pais, entende? Hoje é um absurdo, às vezes chegam pais extremamente esclarecidos, mas eu não sabia disso. Falei, pois é, a nossa função do Instituto é levar essa informação. Sim. Qual a informação, pessoal? Uma vez por ano, crianças devem ser examinadas, né, de 6 a 18 anos, em busca do diagnóstico precoce da escoliose. É engraçado, porque anualmente eu tenho uma filha agora de 1 ano e 6 meses, e você tem os protocolos, as vacinas de tempos em tempos, né, consulta com a pediatra, mas avançando um pouco em relação à idade, a gente não ouve essa periodicidade. A gente fala, assim como o cardiologista está para a gente numa determinada idade, sim, teoricamente, o ortopedista deveria estar também nessa fase, mas eu não ouço isso. Tem que ir no ortopedista preventivamente, né? Sim. O ortopedista, como o senhor falou, sempre é quando você está com uma dor, sempre é quando você está
alguma deformidade ali muito visível, né? E de fato essa prevenção é super relevante, né? Super importante. A gente recebe, obviamente, que pacientes já encaminhados de outros colegas ortopedistas, né, que não são da especialidade, que encaminham para a gente, e pediatras também. E quando a gente fala de escoliose idiopática, que se desenvolve durante o estirão, é aquela criança que vai desenvolver a partir dos 10, 11 anos, por aí 12 anos, começa a desenvolver escoliose. Mas tem uma que se desenvolve, que a gente chama de escoliose de início precoce. É uma criancinha que já aos 5 anos, 6 anos já começa a desenvolver. Essa é mais grave, porque uma criança com 6 anos, uma menininha com 6 anos, começa a desenvolver escoliose, essa provavelmente já precisa de um tratamento cirúrgico no início, que são hastes de crescimento. Então, é uma outra técnica que é usada. Então, é uma criança e ela desenvolve muito rápido. Por quê? Ela já iniciou uma escoliose sem antes ter tido a menarca, por exemplo, que é a primeira menstruação. E é justamente depois da primeira menstruação que existe um pico de explosão hormonal e é ali que é a janela de oportunidade que a gente tem para poder tratar dessas crianças. Né? Hoje, qual é a realidade da escoliose no sistema público e privado? No sistema público, são filas gigantescas em grandes centros operacionais. Por exemplo, nossa referência daqui é o INTO, que é um centro que cuida e ajuda muitas crianças. Enfim, e parabéns ao INTO, porque assim, eles fazem o que pode com o que tem, mas a questão é que a equipe é uma determinada equipe e o volume é gigante. O certo é que demora muito para operar. Uma criança, depois que a gente identificou que tem que operar, ela não pode demorar mais de 6 meses. Então, às vezes a realidade do país é que uma criança fica 5, 6 anos esperando por uma cirurgia. Certo? E aí você vai me perguntar, doutor, mas e o plano de saúde? Pois é, eis a questão. O plano de saúde deveria fazer essa prevenção e eu até estou tendo, né, a oportunidade de levar o que a gente faz para alguns gestores. Eu acho que a ideia fica meio assim, né? A prevenção disso, mas tem questões de custos. Né? No meio do caminho tem a parte ética, tem custos operacionais envolvidos. Mas eu estou tentando provar para eles que vale a pena a gente fazer a prevenção do que deixar uma criança ficar torta para ter que operar, fazer uma cirurgia gigante. Fica mais caro, é transtorno para todo mundo. E essa que é a nossa informação para os planos de saúde também, sabe? E me corrija se eu estiver errado, Volta Redonda então é um plano piloto que pode se estender para outras cidades, para outros estados. Você matou a charada. Eu chamo exatamente disso, é um plano piloto. Te confesso, a gente só conseguiu estabelecer isso daí por conta da autonomia que nos foi dada para poder trabalhar aqui. Veja, o sistema, por mais que todos os gestores performam para tentar melhorar, é muito burocrático em qualquer lugar. Então, hoje, a praticidade do Instituto, do Programa Coluna Reta em Volta Redonda, ela é fantástica. Informações para vocês. Olha só. Aqui na cidade nossa, nossa, já estou usando nossa. Isso aí. Exemplo. Se a tua filha tem um plano de saúde, não importa qual, é moradora daqui de Volta Redonda. Um exemplo, a tua filha é moradora de Volta Redonda e você também não tem um plano de saúde. A tua filha precisa operar de escoliose e a tua filha também precisa operar de escoliose. Ou o contrário, a tua não precisa e a tua também não precisa. Eu inicio hoje um tratamento para fazer uma fisioterapia especializada no sistema público que no sistema privado não tem. Ok? E aí você vai ter que pagar por um outro lugar, num outro centro, para poder fazer isso. E se eu tiver que operar a tua filha, que tem plano de saúde, e a tua, que não tem, eu consigo operar a tua, que não tem, muito mais rápido do que a tua, que tem plano de saúde. Não é um paradoxo isso? Verdade, não é um paradoxo? Verdade. Com certeza. E quando eu falo de cirurgia, eu não me orgulho por isso, porque a ideia é que, com a perenicidade do programa, quando a gente faz a prevenção, existe uma tendência de que, com o passar do tempo, ter menos cirurgias. Porque você tem mais crianças que a gente conseguiu tratar. Hoje, lá no estágio, a gente tem mais de 50 crianças que já estão fazendo a fisioterapia especializada. Isso significa que são crianças que estavam no sistema, que iniciaram a escoliose e que a gente já está tratando. Algumas podem até virar cirurgia, mas assim, a probabilidade dessas crianças terem que fazer uma cirurgia já é bem menor. Então, essa que é a minha alegria, né? São as dificuldades do dia a dia, obviamente, né? Mas essa é a minha alegria de poder estar fazendo isso. Deixar um legado, sabe? No dia que eu não estiver aqui, as pessoas do Instituto poderem levar isso para frente. E eu tenho um vídeo emblemático, eu me emociono quando eu vejo esse vídeo.
Foi o primeiro vídeo que eu gravei. Eu falei, eu tenho que gravar um vídeo institucional para começar a publicar isso, para as pessoas entenderem o que eu estou fazendo. E numa parte do vídeo eu falo. E o objetivo do Instituto Coluna Reta, eu uso a palavra assim, sem vaidade alguma, é que esse programa seja levado para o Ministério da Saúde e tal, não sei o quê, papapá. E é verdade isso. Bacana. Quem viver, verá. É só uma questão de tempo. Legal. Foi engraçado que uma vez eu conversei com um político muito assim, pô, você é robusto. Eu falei, rapaz, é isso mesmo. A gente vai começar aqui e nós vamos levar. Sim. Eu acho que está andando. Sim. Aqui, outra notícia boa, legal. Até porque se eu não acreditar no projeto, sim, claro. Quem vai? E outra coisa, é um projeto de impacto social e a gente está fazendo bem para as pessoas. E você vê alguma coisa de errado nisso? Não. Muito pelo contrário. Pelo contrário, exatamente. O atual governador, Cláudio Castro, sancionou um projeto de lei para implementar o que a gente começou aqui em Volta Redonda para todas as cidades do Rio de Janeiro. Claro que no meio disso tem as questões de verbas, enfim, de N situações, mas existe um avanço, eu diria que político em relação a isso. Né? Uma coisa que iniciou aqui em Volta Redonda está sendo espelho para a gente avançar para outros lugares. Legal, que bacana, que bacana. Tem que ser robusto mesmo, igual exatamente. É robusto, professor. Para chegar onde eu quero tem que ser. Outro dia eu estava falando com a Cíntia, né? Que e até para fazer o bem, massa você tem que ser. E foi legal. Eu estava em casa e estava falando com a Cíntia, que é a minha companheira. A Cíntia, a minha companheira, ela é dermatologista. Sim. E aí eu falei assim, Cíntia, como será que para um cidadão comum falar com o presidente da República? Ela falou assim, não, você tem um site aqui do Gov. O que eu fiz? Foi engraçado essa. Eu falei, então vamos lá, vamos simular aqui que eu quero falar com o presidente da República. Abri o site do Gov e, rapaz, eu olhei, ela falou assim, assessoria da presidência da República. Eu mandei um e-mail. Olá, eu sou o Dr. Juliano Coelho, tenho um projeto, eu sou médico ortopedista, um projeto de impacto social, a gente já tem eu não citei a cidade, né? A gente já tem uma cidade que a gente faz e tal, não sei o quê, papapá. E eu mandei, falei assim, isso não vai dar em nada. Você acredita que eles me responderam? Olha, eu fiquei lisonjeado. Então, eu fui respondido por e-mail da presidência da República. Legal. Foi. Isso está guardado lá, eu gravei. Aí, quem me respondeu foi super educado comigo. E aí, ele me informou bem assim, prezado doutor Juliano, muito obrigado pelo seu contato. Quero te informar que a agenda do presidente está aguardada para grandes autoridades internacionais e projetos de alta relevância para a nação e tudo. Então, infelizmente, não permite uma reunião diretamente com o presidente. Mas vamos encaminhar o seu e-mail para o Ministério da Saúde e tal. Falei assim, olha que educação, bacana, que coisa boa. Eu falei assim, opa, já me ouviram. Mas já encaminhado para o Ministério da Saúde. Verdade. Agora, pode ser que alguém... Não, tem um e-mail lá, entendeu? Mas quem é esse cara? Uma hora alguém fala assim, não, esse é aquele cara que mandou e-mail? Eu falei, mas esse cara é chato, hein? Mas uma hora vai. Mas os projetos nascem bacana. Assim, né? De não fato, é? Bacana. Me responderam, eu fiquei super feliz. Muito legal, muito legal. Agora eu queria perguntar, doutor, quando a gente fala sobre uma cirurgia de coluna de alta complexidade, quanto tempo em média pode demorar uma cirurgia como essa? É bem extenso, né? A média da cirurgia de escoliose é em torno de umas 4 horas, 4 a 5 horas. Já teve escoliose que eu fiz em 3 horas e meia, teve escoliose que eu já fiz em 6 horas. O certo é que depende muito da magnitude da curva e a gente se engana às vezes também, porque eu já operei escoliose que a curva não era tão acentuada, que me deu um trabalho foi mais complexo, e foi mais complexo, né? Já que você puxou o assunto sobre a cirurgia, qual que é o grande milímetro da cirurgia de escoliose? A medula. Então, a medula é um tubo de nervo que sai da nossa cabeça e coordena os nossos movimentos. Então, nós mexemos os braços por causa do plexo cervical, que está íntegro, a gente mexe os braços. Medula tem fibras motoras sensitivas, que a gente faz com que a gente tenha pegar esse copo e a sensibilidade. Na hora que a coluna está torta, então a medula está torta também. Sim. E como que a gente faz a cirurgia? A gente faz uma incisão de cima e embaixo, disseca toda a musculatura do paciente. E cada vértebra tem um pedículo. A gente passa um parafuso de titânio no lado direito e no lado esquerdo. E vai passando parafuso na coluna inteira. Só que esse parafuso ele tem um ponto muito preciso. E a coluna já está torta. Então, a probabilidade de lesar ali é grande. Nossa, mas caramba, então eu nunca vou operar disso? Então, o que houve nos últimos anos de modernidade? A gente opera com uma monitorização intraoperatória. O que é isso? É uma tela de computador
que é aberta na sala, conectado vários eletrodos, né, no corpo do paciente. E em tempo real, um médico, um neurofisiologista, ele acompanha essa cirurgia e quando a gente está operando, se houver o mínimo abalo na medula, ele sinaliza, opa, está na medula, está na raiz, então a gente modifica o plano. Sim. Ok? Antigamente, quando eu comecei a operar a escoliose, era assim, era chamado Wake Up Test ou teste do despertar. O que é isso? A gente começava a operar e aí no meio da cirurgia, eu falei, será que o paciente está bem? Como que a gente ia saber se ele estava bem? O anestesista superficializava a anestesia, a gente ia no pé do paciente, beliscava o pé do paciente, o paciente mexia o pé, aí fala assim, tá bem, vamos continuar. Uau. Resumo, é igual na aviação, lembra do voo que era visual e agora é um voo por navegação, por GPS? Sim. Então, hoje você tem uma cirurgia monitorada, então é uma cirurgia muito mais segura, mas requer uma equipe especializada. Qual que é o grande problema da cirurgia da escoliose? Requer profissionais que tenham experiência nisso. Então, um jovem cirurgião que já operou 1, 2, 3, 4, 5 escolioses, ótimo, ele pode ser um excelente cirurgião, mas requer uma curva de aprendizado muito maior, porque é desafiador, entende? Nesse caso, um cirurgião desse, novo, digamos assim, ele teria que acompanhar alguém experiente por mais vezes para conseguir adquirir essa experiência? É o tempo de estrada. Eu vejo cirurgiões recém-formados que se propuseram a fazer escoliose e são extremamente habilidosos. Por exemplo, você tem as fases da cirurgia. Uma fase é passar o parafuso. Sim. Outra fase é fazer as osteotomias, ou seja, osteotomia nada mais é do que a gente quebrar a coluna, sabe? Em alguns lugares a gente tem que quebrar para voltar para o lugar. A outra fase da cirurgia é quando você desce as hastes que você coloca no parafuso e vai fazer a derrotação. Então, são várias fases que você tem. Em cada fase dessa, você tem as suas habilidades. Por exemplo, poxa, esse cirurgião é muito habilidoso, ele passou os parafusos muito rápido e ficaram muito bem. Ótimo, tá tudo bem. Mas e um parafuso X que ele passou e ele perdeu o pedículo e ele tem que recapturar esse pedículo? Opa, e se ele tiver que fazer esse parafuso? Aí entra a experiência. Então, em cada fase é experiência, né? E eu diria que a palavra é humildade. O cirurgião passa por fases. A fase inicial do cirurgião é assim, ó. Ele quer mostrar para o outro cirurgião mais antigo que ele é bom e que ele faz aquilo muito bem e que ele faz aquilo rápido, né? Ele é mais destemido. Então, o certo é que quanto mais experiência a gente tem, quanto mais a gente opera, mais a gente respeita a cirurgia de escoliose, não subestima e é o passo, é o step by step, ou seja, o passo a passo da cirurgia que vai fazer, sem contar com uma boa oração antes. Eu confesso para vocês que toda vez que eu estou escovando para fazer escoliose, eu rezo, eu peço proteção. Mas por que proteção? Você imagina? Você está ali, nossa, a menina entra andando, teve uma lesão. Nossa. Isso pode acontecer. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E o fato de você ter esse GPS, vamos dizer assim, não diminui a complexidade, né? Não, ele facilita, mas a complexidade ela é. E é uma cirurgia feita por uma equipe multidisciplinar. Eu tenho a felicidade aqui em Volta Redonda de fazer esse projeto e o meu parceiro de cirurgia, o Dr. Júlio Meyer, tá? Mandar um abração para ele. Dr. Júlio Meyer foi meu professor. A gente opera junto. Conhecidíssimo, então, Dr. Júlio exatamente. Então, tá aí um cara bom para legal, vir sim, aqui. já está convidado, Dr. Júlio Meyer. Vamos lançar o convite, vamos fazer esse corte. Já que o senhor tem esse acesso direto, só manda esse corte para ele, porque já está convidado o Dr. Júlio Meyer para sair conosco. Tem uma história bonita, né? Bacana. O que mais me admira no Júlio é a humildade do Júlio, porque o Júlio ele sabe muitas coisas. E ele tem humildade para aprender e para fazer as coisas. E ele, sabe, ele é um cara muito humano, muito legal. Mas o que é bacana entre eu e ele? Eu sou... quem é que faz cirurgia de coluna? Ou é um médico ortopedista, que fez a especialidade de coluna, assim como eu que faz deformidade, ou um médico neurocirurgião. Então, o ortopedista de coluna e o neurocirurgião são especialidades afins. E aí, eu tenho as minhas nuances ortopédicas e ele as nuances mais de neurocirurgião. Então, a gente se completa em campo, sabe?
Normalmente no mercado os ortopedistas não se dão bem com os neurocirurgiões. Tem umas brigas, tem umas... Não briga de ninguém se bater, né? Mas isso aqui aquela rinchazinha velada. Mas aqui, a gente trouxe o neurocirurgião aqui, doutor Valério também, mandar um abraço para ele. Doutor Valério, um médico bacana. Outro dia vi que ele teve um livro, ele fez um livro, né? Ele escreveu um livro contando a história dele. Um abraço aí pro doutor Valério, eu gosto dele. Ô, doutor, mas assim, eu fico pensando, uma cirurgia de 4 horas, né? Às vezes quando a gente está estressado no serviço, a gente trabalha, né, tem outra atividade afim, tá nervoso, você levanta e vai tomar um cafezinho, beber uma água, né? Vai respirar. Não tá funcionando, levanta, sai da frente do computador. E na cirurgia? Aquele dia que você está estressado, brigou com o filho, com a esposa ou com o amigo. Esbarrou o carro antes de entrar. Como é que fazer essa preparação? Então, se você está estressado, na hora de operar, é igual você vai atender o paciente. Às vezes você tem 10 pacientes para atender, é aquilo que eu falo, você tem que deixar os problemas em casa e depois se transformar ali, para você se entregar ali, né? Tem dias que realmente a gente está mais cansado e tudo, mas eu acho que existe uma força divina ali. A gente se transforma na hora que a gente está escovando. Eu tenho uns minutinhos ali eu tenho uns 5 minutinhos de concentração e é o momento que eu estou escovando para entrar. É aquele momento no qual eu me concentro no que eu vou fazer e tudo. E aí a gente vai fazendo e se concentra no que está fazendo. No final na maioria das vezes dá tudo certo. Na maioria das vezes, porque complicações existem. Sim. Agora, esse momento é o momento onde você... Porque é muito comum, isso eu acho que do ser humano. Na medida que você vai fazendo aquilo com frequência, você vai inevitavelmente ficando um pouco mais relaxado. Te dá um frio na barriga sempre isso que você falou é muito interessante. Você falou assim, no momento que você vai fazendo com frequência, você fica mais relaxado. Esse é o grande perigo do cirurgião. E ele não pode subestimar. Quando a gente olha uma escoliose com alto valor angular, fala, nossa, essa cirurgia vai ser difícil. A gente fala de teta, né? Essa aí vai ser teta. Essa aí é tranquilo. Não é assim. Em cada cirurgia, nunca subestimar. Então, a concentração da gente no momento de operar e o passo a passo que deve ser obedecido pelos protocolos de segurança, essa aí é a melhor performance, normalmente dá tudo certo. Quando o cirurgião está muito sabichão, ele começa a ficar um pouco mais orgulhoso, tipo assim, cara, eu já fiz 100 escoliose, 200 escoliose, essa aí é mais uma para mim. Opa, não, essa é mais uma escoliose que você está fazendo, então faça como se fosse a primeira, tenha os cuidados, que depois que tem algum problema, normalmente é reversível. Eu acho que essa é a conscientização que tem que ter, entendeu? Acho escoliose no campo, podem estar cirurgiões mais jovens que fazem escoliose, mas eu diria que num campo cirúrgico de escoliose precisa ter um médico sênior no campo. E o médico sênior serve para os momentos desafiadores, as grandes decisões ali. Você quer ver um exemplo que é muito comum? A gente vai operar e já aconteceram alguns casos. Você está quase no final da cirurgia, já botou aquele monte de parafuso, aí a doutora da monitorização fala, o potencial caiu. O que é isso? Teve abalo medular. E existe um protocolo. Se esse potencial não volta, o que o protocolo diz? Você precisa tirar tudo aquilo que você fez, lavar, fechar e operar o paciente depois. Nossa, Deus. Ok? E essas decisões, já aconteceu de tudo comigo, por exemplo. Já teve potenciais que caíram, que eu esperei um pouco, eu senti que dava para continuar e consegui terminar a cirurgia com êxito, fazer. Outros que eu voltei e tive que tirar e fazer a cirurgia do paciente no segundo tempo. Olha o exemplo, por exemplo, Volta Redonda, a gente já operou 46 crianças. Sábado agora a gente opera mais 2. Dessas 46 que nós operamos, 2 crianças eu tive que no meio da cirurgia tirar os implantes para poder fazer no segundo tempo, porque houve um abalo medular. Ou seja, é a prudência, né? Sim. Isso significa que se eu continuasse, eu poderia terminar a cirurgia, mas o risco de lesão definitiva seria muito grande. Então, isso causa um transtorno muito grande para a família. Porque, poxa, abriu e não teve como, você imagina, às vezes, né? Tua filha vai lá para operar e aí, de repente, você, não, a gente operou, mas vai ter que operar de novo porque teve caramba, é um transtorno, é uma nova internação. Sim. Então, e tudo isso pode ser evitado, gente, para fazer a prevenção. Mas ele falou uma coisa interessantíssima. Não, sábado a gente vai operar 2. Eu falei, então quer dizer que, teoricamente, fazendo uma média, sábado, sei lá, uma média por baixo, 6 horas de cirurgia.
A gente chega no hospital, eu chego umas 8 por aí, né? E aí eu saio de lá. Mais que deve ter o tempo eu de fico umas preparo 12 de um pra horas lá. Eu outra. preparo, demora. Caramba. A cirurgia demora muito para começar. 10 a 12 Aquele horas. pó, aí. pré e o... Exatamente, eu fico o dia inteiro lá. Eu saio com dor nas costas danado. Imagina, tem que ficar em pé, né? Por isso tem que fazer atividade física. Deixa eu ensinar pro senhor aqui. É isso aí, maravilha. De fato é uma profissão extremamente nobre, né? Nobre, de alta complexidade. Que... Falando em profissão, Diogo, cada um na sua, né? É verdade. A minha profissão aqui são as produções, né? Na hora que, todas as 2 vezes que ele citou que ele estava lá, né? Na hora que eu estou escovando e tal, eu já fiquei pensando aqui, rapaz, isso ia dar um filme. Dar um vídeo, um filme. Ia dar um filme top de linha, doutor, para fazer para o instituto. Um filme. Já acompanhar uma cirurgia. Um filme. Institucional bonito. Você fala de filme. Eu preciso fazer um institucional desse. Eu ataco em várias frentes aí, né? Outro dia eu estava conversando com o secretário de cultura daqui. Falei assim, cara, tem uns curtas, né? Sim, sim. E um curta é legal, às vezes, para você... a gente fala de escoliose, mas vocês precisam ver os bastidores de uma família, de uma criança que tem escoliose, principalmente que é do SUS, a saga delas, entendeu? O trauma psicológico que isso traz. Então, mostrar esses bastidores, saber que tudo que a gente faz poderia se prevenir. Por exemplo, na hora que uma criança está anestesiada, com 110 graus, com 90 graus, qual que é o sentimento que eu tenho? Puxa, cara, que legal que eu tive a oportunidade de conseguir ajudar essa criança, que eu vou operar. O objetivo da cirurgia não é deixar a coluna reta, mas dar uma estabilizada ali para poder evitar a piora. A gente consegue fazer uma boa mobilidade, um bom movimento ali na coluna, mas é aquela angústia do tipo assim, isso daqui poderia ter sido evitado porque essa criança não nasceu assim. Essa criança não nasceu torta, ela ficou torta. Tivesse prevenido antes. Sim. Né? E essa questão de conseguir corrigir de fato, corrige-se 100% a coluna, dependendo da angulação? Boa pergunta. Pode-se corrigir 100% dependendo da angulação. Contudo, é importante sinalizar que uma cirurgia de escoliose, ela não é uma cirurgia estética. Entende? Eu vou operar porque eu tô torta e eu tô feio e eu quero ficar bonito. Não. Ela é uma cirurgia funcional. As crianças que têm indicação cirúrgica e não operam vão pagar muito na idade adulta, porque vai ter um desgaste muito maior, muito mais acelerado da coluna, vão ter problemas severos, além de psicológico, ou seja, a deformidade estética vai ficando inaceitável. Sim. E é um cidadão, uma cidadã que vai ficando inutilizada, porque tem dificuldade laboral, para atividade física, para um monte de coisa. E no começo ela não dói, mas na vida adulta, por exemplo, as crianças que tiveram escoliose deveriam ter sido operadas, ou no mínimo prevenidas ou tratadas, mas não foram, na idade adulta ela começa a sentir dor. E aí degenera muito mais. A coluna da gente vai degenerar, de todo mundo, mas da criança que teve escoliose e não tratou, vai sentir muito mais dor. Entende? O doutor falou de um curta, seria um curta-metragem, não sei se eu estou falando certo, hein? Eu já imagino, considerando que ele é um documentário, considerando que ele é ambicioso, eu já imagino The Oscar Goes to Dr. Juliano Coelho. Boa. Show de bola. Poxa, muito legal. Eu fiquei no Ministério da Saúde lá, mas no Ministério da Cultura tem algumas verbas para poder fazer isso. Sim, tem também. Uma coisa que é legal, que é interessante, o que aconteceu? O ano passado... E aqui, só um parênteses aqui, Volta Redonda tem bons produtores. Tem um tal de Hugo, Anastácio, o pessoal fala aí, o rapaz o ano passado a gente desenvolveu aqui toda essa técnica de ir para a escola e tudo, e eu dei uma andada nas prefeituras em volta, né? Para divulgar o programa que a gente faz e tudo. E qual que é o grande problema? É realmente as autoridades entenderem que é preciso separar uma verba para poder fazer isso. Por que não é feita a prevenção? Porque precisa destinar uma parte da verba para poder fazer a prevenção. E ela não é cara. Eu li um trabalho recente agora, o recente que eu li, mas esse trabalho ele é de 2015, chamado Estudo Delphi. Estudo Delphi é um trabalho polonês que eles fizeram uma relação de quanto que custa para poder fazer a prevenção de uma criança. Então, eles fizeram uma analogia dessa prevenção sendo feita por uma enfermeira, pelo fisioterapeuta ou direto pelo cirurgião de coluna. Enfim, eles chegaram a uma conclusão lá que o custo desse trabalho, o custo por criança era em torno de 94 euros. Vamos arredondar para 100 euros. Ora, o euro está 6, não é? Você imagina que uma criança, 600, como se fosse transformando para real, R$600 para prevenir, quase que impossível o Estado conseguir bancar isso, né? Só que os custos operacionais lá fora é muito grande.
A gente criou esse aplicativo, a gente tem como fazer isso por muito menos, o governo pode gastar muito menos para poder fazer isso, a gente treinar as pessoas para poder diagnosticar, a gente só precisa que a imagem chega. Agora fazendo um comparativo, o custo da prevenção, vamos pular 100 euros, 600 reais. E o custo de uma cirurgia para o Estado? É muito, né? É muito. Porque quando a gente fala de custo, você está relacionando o custo direto, né? Que é o desfecho que a gente chama. O custo final, que é do implante, que é da equipe e tudo. Mas se você for somar todo o caminho percorrido por essa criança, vamos supor, a criança foi operada com 16 anos, só que ela iniciou uma escoliose aos 9. Essa criança já rodou no sistema por muitos médicos, já foram pedidos muitos exames inadequados, já foi feito muitos tratamentos que não deveria. Então, você entendeu? Sim. É quase que mensurável, mas assim, é um custo gigante. O curso percorrido é muito maior do que o desfecho, se a gente for somar. Entendi. E é grande, é gigante. Sem contar que, poxa, por que a gente não gasta lá no início? Como tudo, isso, né? Como tudo, absolutamente, no nosso país, da né? República, e aí, vamos lá? E aí? Eu acho que ele vai gostar. Não deixaram eu falar com ele. Mas aqui, doutor, mas eu acho que eu ainda vou conseguir. Esse podcast vai ter uma projeção, vai chegar para ele lá, vai chegar para ele. Marcar o Ministério da Saúde nesse... Vamos marcar também. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, porque eu fiquei na dúvida. Se algum outro município, né? Igual você falou que já sondou alguns municípios aqui, próximos e tudo, mas algum outro município de qualquer outro lugar do Brasil que esteja assistindo a gente e que tenha esse interesse em levar o instituto, em levar o aplicativo, em levar esse projeto, como que ele faz, doutor? Como que ele faz contato? Olha, como que é para levar? Eu posso dizer que o instituto está 100% preparado para atender qualquer cidade hoje que nos procure. Por quê? A gente pegou no know-how de como que faz isso. Tem toda uma logística, toda uma programática. É só fazer uma regra de 3 para as estruturas que podem ser montadas. Sim. Né? E instala-se uma estrutura num determinado local e cidade onde a performance do instituto ela é nas escolas. Então, a gente faz a prevenção nas escolas. Essas imagens chegam em qualquer lugar do país, a gente consegue fazer isso. Mas aí depende de verba para poder fazer isso. Né? E qual que é o grande problema? Como eu falei, a gente visitou algumas prefeituras e aí as prefeituras têm os orçamentos muito enxutos, né? Então tem problemas. Né? Eu diria que a performance do Instituto está muito mais relacionada a uma verba específica do governo, do Estado, do Estado, e uma verba direta do governo federal específica para isso. Entendi. Que eles chamam de verba carimbada. Olha, isso aqui vai ser gasto com isso. Né? Porque tem o uso de colete, tem a contratação de profissionais especializados para fazer fisioterapia, a contratação de cirurgiões específicos. Pô, eu não vou dar conta de fazer tudo, e nem tenho essa pretensão. Mas para você contratar hoje um cirurgião específico, você tem que tirar de um grande centro. Você tem que botar ele nesse núcleo, entende? E, bom, se quiser, a gente tem o Instagram, né? O Instagram, aqui, que é o Instituto Coluna Reta, lá tem um telefone fixo e o celular também. E aí a gente consegue fazer contato, enfim, para poder atender a quem tiver o interesse, né? Sim, bacana. Uma coisa interessante, esse ano, aqui em Volta Redonda, a gente vai fazer algumas escolas privadas, né? Então a gente fez uma parceria ali também com o irmão do prefeito, o deputado Munir. Munir, legal. O Munir foi ele que sancionou, foi ele que fez a lei para poder ir para o Estado. Tá? E aí a ideia é que esse ano também a gente percorra as escolas privadas para poder fazer a prevenção das crianças. Está se estendendo aqui dentro de Volta Redonda também, já está se estendendo. Sim. A gente tem uma Jump, que é um carro que a gente trabalha com as arenas de trabalho para poder fazer isso daí. Enfim, está bem organizadinho. Bacana. Entendeu? Bacana. Legal. Poxa, espetacular. Muito bom, muito esclarecedor, né? É isso. Agora uma dúvida, aquelas dúvidas, Gio, aquelas dicas, aquelas curiosidades que ficam. Sim. Né? Desde que eu sou criança, minha mãe fala, menino, tira a carteira do bolso, você sentar com essa carteira aí, você vai ficar com a coluna torta. Isso é verdade, doutor? Não. Isso não é. Tem algumas coisas, por exemplo, muitas perguntas que vêm para mim, por exemplo, doutor, a questão da mochila pesada. Mochila pesada, eu ia falar isso também. Isso aí não tem trabalhos específicos para isso, sabe? Mas você imagina, por exemplo, uma vara de bambu que ela já está um pouquinho torta, você vai e bota um peso nela aqui em cima. Questão biomecânica, né? Se a coluna está entortando para a direita e a criança usa uma baita de uma mochila pesada somente para a direita, independente se tenha trabalho comprovando se a escoliose é desenvolvida por isso ou não, com certeza, isso é um dos fatores predisponentes, mas é importante entender e deixar claro que a escoliose é um fator genético, sabe? É genético.
A notícia da mochila é o seguinte, deve ser colocado as 2 alças e uma criança não deve carregar mais do que 10% do peso. É quase impossível, né? Embora, assim, com a problema. digitalização também, entendo eu que muitas escolas... Porque esse já é um problema antigo também, né? Muitas Sim. escolas estão digitalizando material, etc. Então, até... Acredito que no futuro não vai ter muito não vai livro, ter, vai ser Vai tudo... ser um iPad ali, um tablet. Parece que sim, Não, né? mas ó, curioso, eu fiz direito Sim. e na faculdade eu levava o Vadimeco num tablet. Que o Vadimeco por si só é totalmente... já é né? Sim. Então, assim, né? Já saiu de serviço, enfim, então era realmente muito mais fácil. Bom, de qualquer forma, queria agradecer. Muito Doutor obrigado. Juliano, muitíssimo obrigado. Alguma pergunta, Hugo? Tem várias, né? Mas o tempo não, tem não muita nos pergunta, permite. mas vamos fazer, quem sabe a gente faz uma outra chamada aí com o doutor. Não, aí. Que legal. sim, Tô sempre à não, disposição, já, para prazer contar vir os aqui. avanços. É que é legal, poxa. É. E aí, eu muito feliz de estar aqui. Eu tenho a oportunidade de divulgar o que a gente Sim, faz. com certeza, Né? bacana. Uma mãe, por exemplo, que veio e disse, caramba, eu vou examinar meu filho, vou ver, eu vou levar lá. Exato. Né? O Coluna Reta funciona, os meus atendimentos, na sexta-feira, lá no Raulino. Olha. A gente tem, as crianças estão vindo da escola, mas qualquer cidadão que imaginar que o filho possa ter escoliose, né, se tiver nessa Sim, faixa etária, é sim. só levar lá na sexta-feira de manhã, Muito legal. que lá não tem fila, não. Se tiver 200 crianças me esperando para eu examinar, a gente não tem essa. Bacana. Hoje só atendo 30, não. Se Legal, tiver 200, legal. a gente atende as 200, Que tá tudo bacana, certo. foi muito legal, mas uma informação muito válida. Exatamente. Né? Muito A gente tem, Raulino, a gente toda tem esse sexta-feira serviço aqui na pela manhã. cidade. Legal. Muito legal, muito bom, muito bom. É isso, doutor. Muitíssimo obrigado. pela presença, Obrigado a senhor. vocês pela Valeu, educação foi bom de demais, vocês. Diogo. Poxa, muito Nossa, bom, muito muito bom. bom, Mais galera. um assunto É. né, extremamente relevante. Galera nossa toda aí que assistiu. Legal, pessoal. Lembra, claro, de curtir, tá, gente? Vai lá, segue lá, podcast preferido. Isso aí. Segue o Instituto, Instituto Coluna Reta. Instituto Exatamente. Coluna Reta, tá? No Instagram aí também. A gente, é claro, a gente pede para você estar sempre aí compartilhando nosso conteúdo no YouTube, no Spotify. Dá estrelinha, 5, 10, 15. Quantas estrelinhas tiver lá, vocês colocam lá, por favor, que a gente precisa dessas estrelinhas aí. Tá? E é isso. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Compartilha para a gente conseguir alcançar muito mais pessoas aí, que mais vidas sejam alcançadas por esse conteúdo. Verdade. E tenham essa conscientização, né, Diogo? Isso aí. Tem essa conscientização, que procure, enfim. É bênção para todo mundo. Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu, e pessoal. até a próxima. Um abraço.